Este é o Notícia na Tarde, aqui na CBN Diário. Também estamos na TV Com. Tomou posse na manhã desta sexta-feira a nova diretoria da FAMPESC, a Federação das Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina. E o presidente é um empresário na área de tecnologia da informação, em Jaraguá do Sul, no norte do estado, que está aqui conosco, Márcio Manuel da Silveira. Muito obrigado pela presença do senhor, parabéns pela posse. E também nós estamos na companhia do Alcides Andrade, que é o vice-presidente da FAMPESC. Bom, presidente, qual é a meta, hein? Porque nós sabemos que a grande geradora de emprego no país é a micro e a pequena empresa. Qual é a meta aqui em Santa Catarina? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Nossa meta principal é fazer valer o princípio constitucional do artigo 170 e do artigo 179, que fala que toda micro e pequena empresa deve ter um tratamento favorecido e diferenciado. Traduzindo isso em miúdos, quando você, por exemplo, comenta que ela é geradora de emprego, ela gera 67% dos empregos com carteira assinada em Santa Catarina. É muito interessante porque uma grande empresa, quando você fala que ela tem 2.000 empregos, é assustador, né? Agora, se você colocar o conjunto das micro e pequenas empresas e dizer que 67% dos empregos gerados estão nelas, é muito maior ainda. Pois é, presidente, quando o senhor falou que, segundo a Constituição Federal, certo, as micro e pequenas empresas precisam ter um tratamento diferenciado, agora eu estou pensando aqui, Alcides, me ajuda aqui também o seguinte: quando a gente lê o jornal, e se a gente for ler o jornal nos últimos anos, a gente se dá conta que, quando aquelas empresas que recebem financiamentos do BNDES, por exemplo, aquele juro que o cidadão comum não tem acesso, mas nem pertinho, ele vai no banco, aí é 15% ao mês, por aí, sei lá. Cartão de crédito. Cartão de crédito batendo 15%, 20%. E aí o seguinte, vai fazer um empréstimo, um financiamento para capital de giro e tal, para o micro e pequeno empresário, é muito diferente do que para o mega empresário. Aí tu pega o BNDES, que está dando benefícios, está concedendo crédito para mega empresas. E não, esse mega crédito a juro baixo chega a micro e pequena empresa? Não chega, e esse é um dos... Nós fizemos o que nós chamamos de Manifesto da Micro e da Pequena Empresa. O manifesto ele foi criado pela FAMPESC justamente para que a gente pudesse fazer valer esses princípios constitucionais e tentar traduzir os princípios constitucionais para toda a classe política e para que eles pudessem usar de referencial para fazer seus planos de governo e tal. Por exemplo, no nosso manifesto fala da criação de um programa de juros zero, fala da criação de um fundo de aval para justamente empréstimos de pequeno porte. E o governo Colombo, já quando ele era candidato, ele se comprometeu de criar o programa Juros Zero. E agora nós começamos a encaminhar essa questão da criação do programa de Juros Zero. Essa lógica do juro, Renato, ela realmente é muito cruel com o pequeno, né? Porque, em geral, o grande possui garantias, né, patrimônio que se dá em garantia e que reduz bastante o juro. E o micro e pequeno não tem, em sua grande maioria, né? Então, conseguir reduzir o juro dentro da lógica do mercado financeiro é praticamente impossível. Então, o que a FAMPESC defendeu no ano passado, junto ao Fórum Parlamentar, ao Fórum da Micro e Pequena Empresa, junto ao Governo do Estado, foi isso. É sair da lógica do mercado financeiro para proporcionar programas como esse, de levar juros zero aos empreendedores de micro e pequeno porte. O governador Raimundo Colombo acabou de postar no Twitter dele o seguinte, que ontem com os secretários da área econômica avançamos no programa Juros Zero, que é um compromisso de campanha com o pequeno empreendedor. Tomara que avance, né? Tomara que avance. Certo. Esta é a questão do crédito, a maior dificuldade hoje do micro e pequeno empreendedor? O empresário, a gente gosta de chamar assim, o empresário da micro e da pequena empresa, ele tem algumas situações importantes. Vou te falar, por exemplo, toda a burocracia. Se você quer, por exemplo, se abre uma empresa hoje, se você não tiver o faturamento de 1 ano, você não pode ter acesso a crédito. Não tem. Não a crédito de juro mais barato, não estou dizendo juro de BNDES. Né? E aí, quando você tem 1 ano, toda a burocracia para você fazer um empréstimo é muito grande. Quando o Alcides fala de que a lógica não pode ser a mesma, é isso, não pode ser a mesma. Você não pode exigir que o empresário que trabalha, ele, a esposa e mais alguém, tenha que fazer toda a burocracia da mesma lógica que tem uma empresa de grande porte.
ou de outra empresa que tenha toda uma estrutura para fazer isso. E a lógica é a mesma, sempre a mesma coisa. Ó, preenche todos esses documentos, pega essas negativas aqui, faz tudo aquilo lá, e quando a pessoa, o empresário está fazendo isso, ele está deixando de faturar. Não tenha dúvida. A mesma coisa ocorre, por exemplo, na lógica trabalhista, que é uma situação que a gente tem conversado. O empresário, agora recentemente está no Congresso Nacional, uma lei para mudar a questão do ponto eletrônico. Ano passado nós fizemos várias reuniões dentro do sistema FAMPESC para que o ponto para levar propostas para os legisladores lá de Brasília, dizendo que a gente poderia mudar aquela lei do ponto eletrônico para fazer valer o princípio constitucional. As exigências eram muito grandes e o empresário de micro e pequeno porte não tem condições para cumprir toda essa burocracia, né? É importante voltar a frisar a questão do juro zero ou do juro subsidiado, que é uma questão de vontade política. Quando a gente viu o governo Lula lá em 2003 entrar e dizer que ia ampliar o Bolsa Família e que em 2010 o governo federal destinou mais de 11 bilhões de reais do orçamento da União de Bolsa Família, isso foi vontade política, fez. O juro zero ou o juro baixo para micro e pequena empresa depende de vontade política. O governo federal, o governo estadual tem que subsidiar o juro para micro e pequena empresa. E aí o seguinte, é vontade política. Você subsidia, saída lógica. Você subsidia o juro para o empresário de empresa de pequeno porte, você amplia, imagino, a base de arrecadação do governo, né? Sem dúvida. Você movimenta a economia, você gera mais emprego, né? Você aumenta a arrecadação de tributos, não tenha dúvida nenhuma. O papel social e econômico da micro e da pequena empresa é muito grande. A distribuição de renda, ela vem muito mais das empresas de menor porte do que das de grande porte. Sem dúvida, sem dúvida. Então o papel social é fundamental e o governo federal precisa agir nessa linha, de criar uma lógica diferente do mercado financeiro para levar juro barato ao micro e pequeno. Agora, presidente, eu fiz até um programa esta semana para discutir apagão na mão de obra. Esse é um problema também das empresas de pequeno porte? De forma geral, é um problema de todas as empresas. Você tem... O Brasil deixou de investir por muito tempo na base da mão de obra. Isso, por exemplo, na minha área de TI, você não consegue formar pessoas de uma hora para outra. Pior ainda, não tem uma base de matemática. Que vem lá do berço, lá na escola, lá no início da escola. Tem problemas com o professor, não dizendo que o professor é problemático, mas eu tenho problema lá. E aí você não consegue formar pessoas... Raciocínio lógico, raciocínio quantitativo. Nessa área de TI. Nós temos problema, gente, falta pedreiro, né, mão de obra, que no Brasil todo vai faltar mais ainda, né? E aí então você tem várias situações que faltou investir mesmo, faltou investimento. De forma geral, de todos os governos, faltou investimento. E aí nós vamos ver isso agora. Eu tenho lá, por exemplo, na minha região, uma empresa vai lá e busca o funcionário da outra, que vai lá busca o funcionário da outra, que vai lá busca o funcionário da outra, e aí, no final, uma sobra. Geralmente é a microempresa. Por quê? Porque ela não tem condição, às vezes, de pagar o mesmo salário. De barganhar. Né? De barganhar, isso, obrigado, Alcides, de fazer barganha de novos salários ou de novos benefícios que uma empresa de maior porte tenha essa condição. É bom frisar, né, Renato, que o Márcio colocou muito bem, é de que o problema da falta de mão de obra não é uma mera questão de qualificação profissional. O problema vem desde a educação de base. Não é que falta curso de tecnólogo de processamento de dados ou de programação de computadores. Né? A própria questão de atendimento, né? A gente fala em curso de qualidade no atendimento. É uma coisa que se você já trouxesse desde a escola uma lógica de educação em relação a diálogos, a atendimento, você não precisaria nem de curso. Então seria uma coisa natural. Claro que o curso de qualificação profissional é importante, melhora, apara as arestas, né, na sua atividade profissional. Mas a educação, realmente, a educação básica, a educação secundária no Brasil deve muito há muito tempo. Né? Presidente, como é que nós estamos aqui em taxa de resistência, em taxa de mortalidade das empresas? Enfim, claro que o crescimento econômico ajuda muito. Mas em Santa Catarina, nós estamos bem? Sim, eu até quero abrir um parênteses e falar que no início da década passada, no ano 2000, o Sebrae iniciou um programa chamado Brasil Empreendedor. Naquela época, quando chegava no terceiro ano, 73% das empresas que tinham nascido 3 anos antes, elas já tinham morrido. Essa era a triste realidade. É claro que o índice de empreendedorismo é muito alto. É um dos mais altos do mundo, o Brasil. E em Santa Catarina também. Só que 73% ter morrido depois de 3 anos era muito complicado. É muito alto. Então, assim, houve um trabalho muito grande da federação, do Sebrae. O Sebrae investiu fortemente nisso.
todo o sistema de FAMPESC, todos os sistemas empresariais investiram para quê? Para que as empresas pudessem aumentar o seu tempo de vida útil. E aonde que estava o investimento? Lembra que a gente falou do apagão da mão de obra que vinha da raiz da educação? Também vem da mesma situação. Lá no passado, a pessoa empreendia por necessidade. Então, como é que é empreender por necessidade? Eu tenho um pouco de dinheiro, não tenho o que fazer, não consegui um emprego, não consegui isso e tal, ou então tenho um sonho de empreender, vou lá e empreendo, mas não teve uma preparação para isso. Então, a preparação desse empresário era posterior, e muitas vezes já era tarde, essa preparação. Então, ele ia para uma associação, por exemplo, vem aqui para a AMP de Florianópolis para fazer um curso lá de como cuidar financeiramente da sua empresa. Então, essa situação já era um pouco tarde. Hoje, o que ocorre? Ele tem se preparado melhor para abrir a sua empresa, ele tem se associado logo, que essa é outra situação. Ele tem buscado informação, sim, conhecimento. Sim, que é uma característica empreendedora. Né? Então, assim, houve muito trabalho para que isso acontecesse. Hoje os números chegam ao próximo de 30%, já é um número bem menor. Né? E que meio que natural, em alguns momentos é meio que natural. Num país tão empreendedor, num estado tão empreendedor, é meio que natural. Agora o fundamental é buscar capacitação, é buscar informação, fazer uma pesquisa de mercado, enfim, né? É buscar conhecimento, se capacitar, né? Acabou o tempo do amadorismo, né? Isso. A gente defende, né, que junto com o crédito mais barato, também siga junto a orientação. Né, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Governo do Estado, no ano passado, quando o secretário era o secretário Costinha, encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei que cria o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado. O que é orientado? É que junto com o dinheiro vai a consultoria, vai a assessoria, vai o treinamento. Então hoje, por mais que o juro seja alto demais ainda, sobra crédito, sobra dinheiro no mercado, com juros altos. Mas antigamente nem com juro alto tinha. Sim. Então hoje, se comparar com a década passada, você tem muito mais recursos do mercado disponível. Só que você dá crédito e a empresa não está preparada, você, em vez de salvá-la, você bota ela mais no buraco ainda. Então a orientação junto com o crédito é extremamente relevante, por isso que a gente pede ao governo do Estado que mande esse projeto de lei novamente para lá, ou que a Assembleia desarquive esse projeto de lei que infelizmente está arquivado na Assembleia Legislativa desde o final do ano passado. Tem que ativar. Presidente Márcio Manuel da Silveira, novo presidente da FAMPESC, sucesso, parabéns pela posse. Alcides Andrade, vice-presidente da FAMPESC, muito obrigado também pela atenção, parabéns. Renato. E agora nós vamos para o intervalo, daqui a pouco o esporte com Luiz Augusto Alano.